Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Alguns alunos, depois que eu gravei aquele vídeo sobre Robert Nozick, me questionaram exatamente o fato de eu usar a palavra anarquismo, para falar sobre ele, que é inclusive um defensor do liberalismo. Por quê? Porque anarquismo, que é exatamente aquela defesa de uma sociedade sem Estado, ele vai surgir como uma ideia socialista. Como que o anarquismo surge? O anarquismo ele vai surgir no século XIX como um movimento social e político no contexto do movimento operário. Então, ele tinha uma tese central, essa que eu falei, a defesa de uma sociedade sem Estado, porque para eles o Estado seria a fonte de opressão humana, instrumento de dominação. Lógico que em Robert Nozick é exatamente a ideia de uma sociedade sem o Estado, mas, ou seja, tirando do Estado certas responsabilidades. Aqui não, a ideia é mesmo que o Estado seria o opressor. Olha, nós vimos no contratualismo que ele defendia, por exemplo, a existência do Estado, mas para resolver conflitos entre os indivíduos após a passagem do estado de natureza, que seria aquele estado pré-civil, para o estado civil, ou seja, aquele estado de sociedade. No entanto, se a gente pensar exatamente nessa ideia do surgimento do Estado, ele não seria necessário uma sociedade que fosse a expressão de igualdade, de liberdade, de solidariedade, não é isso? Então, o que acontece? Os filósofos anarquistas, eles surgem, então, questionando exatamente isso. Olha, se o Estado ele surge para conter os conflitos, se a gente não tem conflitos, não tem necessidade do Estado. Um deles eu já falei em aulas anteriores, Proudhon. Eu falei exatamente sobre aquela ideia dele de que toda propriedade é um furto. Ele foi o primeiro pensador que desenvolveu ideias anarquistas no século XIX. Em 1840, ele lançou um livro perguntando exatamente o que é propriedade. E a sua resposta é que a propriedade é um roubo, ou um furto, depende do contexto, depende da tradução. Fazendo uma crítica à propriedade privada, então ele vai propor que uma sociedade sem propriedade, ou seja, uma sociedade comunista, seria mais viável. Porque para ele, exatamente, a propriedade ela acaba gerando conflito. Então você teria que ter uma sociedade sem propriedade, exatamente para não haver conflito e, consequentemente, sem o Estado também. Todos nós conhecemos, inclusive, a conotação pejorativa da palavra anarquia. Hoje em dia, o que é uma pessoa que está envolvida na anarquia? Essa conotação ela vem desde a Revolução Francesa, onde certos grupos chamavam os seus adversários de anarquistas. O que seria aqueles anarquistas? Aqueles baderneiros, aqueles que vivem na balbúrdia. Proudhon, ao contrário, ele vai dar um sentido positivo para essa ideia, porque ele vai afirmar que a anarquia não é desordem, mas a expressão de uma ordem natural. Ou seja, não é uma ordem artificial, uma ordem natural. Não seria essa ordem artificial que é criada por um grupo segundo seus interesses. Ele vai dizer o seguinte, ele vai concluir o seguinte: assim como o ser humano procura justiça na igualdade, a sociedade procura a ordem na anarquia. Então vejam bem, é até estranho você falar ordem da anarquia, anarquia da ideia de desordem, Não, exatamente o Proudhon está falando, não existe uma ordem na anarquia, porque é exatamente uma ordem que não é artificial, uma ordem que é natural. As ideias de Proudhon, elas foram retomadas e desenvolvidas por vários filósofos anarquistas. Um deles, o Mikhail Bakunin, ele foi um pensador russo do século XIX, inclusive filho de grandes proprietários de terra, burgueses. Bakunin ele vai se afastar da família, por quê? A família dele queria vê-lo na carreira política, ele não queria isso, ele queria estudar filosofia e foi para Moscou. Aí ali ele vai tomar contato com as ideias de Hegel e vai se aproximar dos movimentos operários revolucionários na Rússia, inclusive não só na Rússia, ele vai circular por vários países europeus e vai atuar em associações de trabalhadores e com isso ele vai procurar construir uma revolução que colocasse fim à exploração capitalista. Então a ideia é a seguinte, vamos tirar aí o poder do capitalismo nessa ideia da exploração e, consequentemente, também a ideia do Estado. No governo você vai ter o quê? A legalidade da exploração, é como se você tivesse, eu tenho uma legitimação da exploração. Então quando você tem o governo, para ele é exatamente isso, o governo acaba favorecendo uma determinada classe e acaba favorecendo inclusive a exploração. Para criticar o regime burguês, Bakunin ele vai se opor ao Estado moderno, cuja fundação foi empreendida pela burguesia e ao governo. Esses elementos, sob um ponto de vista teórico, compõem uma doutrina que busca a liberdade e a moral fora da solidariedade social. Veja bem, então, para ele é exatamente isso, eles estão afastando essa ideia de solidariedade. Essa doutrina, por sua vez, sob o ponto de vista prático, vai conduzir a burguesia ao governo de um pequeno grupo espoliador que leva a maioria à exploração e à negação da liberdade e da moralidade. Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, nos tempos atuais,
a gente vê como que o mercado econômico acaba decidindo os rumos da nossa política. A nossa política hoje em dia não está tão voltada para o bem comum, né? Parece que existe uma ideia econômica por trás e de certos grupos aí favorecendo. Então, o princípio central da filosofia anarquista seria exatamente essa ideia da liberdade individual. Os anarquistas, eles consideram que os indivíduos, eles são livres e que a sociedade não pode ser uma limitação dessa liberdade, mas a sua confirmação e aprimoramento. Por isso que o Estado seria um instrumento de dominação para eles. Ele é visto como algo que deve ser combatido. Então, o conceito anarquista de liberdade, ele vai diferir daqueles, por exemplo, elaborados pelos contratualistas, como Rousseau e outros filósofos que a gente chama de liberais, né? Por exemplo, John Locke, que a gente chama de pai do liberalismo. Por quê? O que era a liberdade no caso do contratualismo? Para Rousseau, por exemplo, o ser humano é livre por natureza, né? Todos nascem livres, embora a sociedade coloque limites para essa liberdade, não é exatamente isso? Então, ou seja, eu nasço livre, mas após nascer, a sociedade me coloca limites. Essa ideia de liberdade individualizada está expressa na frase seguinte, olha, o limite da minha liberdade é a liberdade do outro. Eu até brinco muito com meus alunos, né? Eu tenho todo o direito de dar o soco no nariz de alguém, mas esse direito de dar um soco no nariz de alguém termina onde começa o nariz de alguém. Lógico, fazendo uma analogia tosca, né? Para a filosofia anarquista, não faz sentido a gente pensar em limites de liberdade, né? Se a gente tem um limite na minha liberdade, e o limite da minha liberdade é a liberdade do outro, então nem eu nem o outro somos livres. Então os filósofos anarquistas, em especial o Proudhon e o Bakunin, que eu estou falando agora nessa aula, eles vão elaborar um conceito coletivista de liberdade. Para eles, a liberdade não é um dom natural do indivíduo. Ninguém nasce livre. Nós nos tornamos livres. Né? Ou seja, nós aprendemos a ser livres. Nós precisamos conquistar a liberdade. E isso só pode ser feito nas relações sociais. Ou seja, eu só posso ser livre em meio a outros seres humanos, junto com outros iguais a mim. Então, essa ideia de que eu vou nascer livre, que meu nascimento é em liberdade, não tem sentido. Enquanto eu não estiver vivendo socialmente, eu não posso pensar em liberdade. Não haveria sentido falar em liberdade se eu vivesse isolado, por exemplo, numa ilha deserta, né? Então, liberdade que existe, que sentido tem falar em liberdade nesse contexto? Então, é mais ou menos isso, a ideia de que nós todos somos livres conjuntamente. O que ele vai dizer? Só sou verdadeiramente livre quando todos os seres humanos que me cercam, homens e mulheres, são igualmente livres. A liberdade do outro, longe de ser um limite ou a negação da minha liberdade, é, ao contrário, sua condição necessária e sua confirmação. Ao contrário, é a escravidão dos homens que põe uma barreira na minha liberdade. Ou, o que é a mesma coisa, é a sua animalidade, que é uma negação da minha humanidade. Minha liberdade pessoal, assim confirmada pela liberdade de todos, se estende ao infinito. Então, para Bakunin, as relações sociais, elas não são outra coisa senão um jogo de liberdades. E quando esse jogo significa o domínio de uns sobre os outros, então a gente tem o quê? Uma anulação das liberdades, né? Das liberdades tanto de um quanto de outro. E os anarquistas eles vão afirmar que é isso que historicamente tem sido feito pelos sistemas políticos. O Estado operando como instrumento de dominação de um grupo sobre o restante da sociedade. Por isso que as liberdades elas precisam ser conquistadas, o que requer a organização política para uma revolução social que coloque fim ao sistema de exploração e que abra espaço para a construção de uma sociedade mais livre, mais justa, mais igualitária. Ou seja, a revolução social para os anarquistas, ela deveria ser imediatamente realizada a partir da extinção do Estado. Então, sua utilização, mesmo provisória, como meio para a atuação partidária, como pensava Marx, significaria necessariamente a manutenção de um sistema de privilégios de relações de exploração de classes sociais. Ou seja, apenas a extinção imediata do Estado como aparelho de exploração poderia colocar em marcha outros tipos de relação, outros jogos de poder que fossem exercício de liberdade e não de dominação.
Então, veja bem, eles não arredam o pé dessa ideia de que você tem que extinguir o Estado. O Estado é um mal porque é a expressão da violência e da exploração dos indivíduos. Então, diante do Estado, não há liberdade possível para os anarquistas. Mas é, ao mesmo tempo, uma instituição que surgiu de uma necessidade histórica. Ou seja, ela surge como uma necessidade histórica. Já está aí, pronto. Temos que reconhecer que ele surgiu diante dessa necessidade. Em sociedade de exploração do homem pelo homem, fez-se necessária uma instituição que garantisse a estruturação dessa sociedade. Ok, foi necessário naquele momento. E para quê também? Para proteger direitos dos dominantes. Por quê? Porque exatamente para evitar o conflito. Se eu estou favorecendo uma determinada classe dominante, então eu tenho que proteger os direitos dessas pessoas. Mas assim como o Estado é resultado de uma necessidade histórica, ele é também necessária a sua destruição para que se possa ser possível a construção de uma sociedade justa, sem exploração. Então, veja bem, olha como é que isso difere totalmente da ideia dos anarcocapitalistas, né? Uma expressão que o pessoal... Inclusive, é até contraditório você pensar em anarcocapitalismo se você vê as origens da ideia de anarquismo, né? Por quê? Porque o anarcocapitalista, ele vai defender exatamente o contrário, ele vai defender a propriedade privada e que o Estado esteja aqui para garantir a propriedade privada. Ou seja, o Estado só vai atuar para a garantia da propriedade privada. Ou seja, os bens sociais que eu falava, né, na última aula, por exemplo, saúde, educação e assim por diante, esses bens sociais, o Estado não tem que ficar intrometendo nisso, não. A pessoa que se vire para poder conquistar educação, saúde, por méritos próprios, etc. Não é exatamente essa ideia do anarcocapitalismo? E o Estado, ou seja, nós vamos tirar do Estado várias responsabilidades. O Estado zero seria isso, tirar do Estado as responsabilidades que ele teria hoje, né? Só que acontece, com os anarquistas, nesse momento aqui da história, no século XIX, ele surge exatamente, o anarquismo ele surge como extinção do Estado, mas não para tirar a responsabilidade do Estado, mas para aniquilar exatamente esse sistema de exploração. Então eu espero que tenha sido clara essa comparação. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixe nos comentários ou me manda um e-mail que vai ser um prazer a gente discutir um pouco mais. Se tiver curiosidade, tem um vídeo também sobre Proudhon, no qual eu detalho um pouco mais sobre a obra, o que é propriedade. Até a próxima aula.